Pessoal, retomando então nossos estudos aqui, terminamos o último dia então nesse slide tratando desse assunto que é estar preso numa venda ruim, estar preso numa venda ruim e estar de fora numa venda boa, certo? Tá aqui o slide, eu não vou tratar de novo porque nós já tratamos dele a exaustão na última aula. Vamos para o próximo. Rompimento de baixa surpresa, um tipo comum de armadilha de baixa. Ó, forte rompimento de baixa. Aqui tá alguns exemplos. Então, ou seja, estamos numa tendência de alta e de repente surge, né, algum movimento surpresa de baixa. Ou no caso, já estamos numa tendência de baixa, surge um movimento de baixa, por isso que se chama surpresa. Pode ser uma grande barra de baixa surpresa ou uma série de 2 a 5 ou mais barras menores. Parece forte o suficiente para ter continuidade. Muitas vezes se torna no modo sempre vendido, mas já vou dar spoiler, apenas fica modo sempre vendido de forma temporária, certo? Não quer dizer que vá reverter o mercado. Se eu tiver barras de alta fechando perto de sua máxima, ou 2 ou 3 barras de alta, vendedores desistem e compradores compram, né, pela falha do rompimento. Então, ou seja, retoma a alta, certo? Então, a gente vai estudar agora, vai ver alguns exemplos justamente disso. Vai ter essa surpresa. Às vezes ela acontece no final da tendência, aí sim pode indicar reversão, tá? Então, tudo é contexto, gente. Tudo é onde acontece. É igual um fio de cabelo na cabeça de um careca é pouco. Um fio de cabelo numa sopa é muito. Então, no mercado, a mesma coisa. 3 boas barras numa subida é pouco para reverter. Numa queda, já cansada, exausta, 3 boas, 4 boas grandes barras, uma barra que seja, né, que é a barra surpresa, é muito. É muito, o mercado pode já reverter a partir daquele ponto. Então, uma coisa a gente está fazendo algo numa tendência. Força, pressão a favor de uma tendência, você vai continuar apostando a favor dessa força, dessa pressão. Força e pressão no extremo de uma lateralidade é o oposto. Você vai apostar contra, certo? Então vamos lá. Armadilha de baixa em forte rompimento de alta. Geralmente acaba formando uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Ó. Aqui então, o mercado está subindo, né? Deu até o movimento climático aqui. Quando desceu aqui, ó, desceu de uma vez, lembrando que nós estamos falando de baixa surpresa. É do nada. Você não é que não é do nada, é 3 barras. Tá indo tudo lindinho, o mercado está todo pomposo, subindo, de repente, 3 fortes barras. Só que, lembrando que o mercado ele tem dificuldades com mudança. Então, muitas vezes, antes dele reverter, literalmente, ele vai ter que fazer uma transição. Ele não sai revertendo nada. Uma volta em V acontece 20% das vezes. 80% das vezes, então, vai ter algum tipo de transição. Então, muitas vezes se torna bandeira de alta em forma de fundo duplo. O mercado estava subindo, aqui deu um movimento climático, deu um fim que poderia ser uma reversão, como aconteceu aqui. Mas quando surgiu essa baixa surpresa, acabou formando um fundo duplo aqui. E como que a gente vai ver que esse fundo duplo deu um sinal de compra novamente? Observando o que a gente deve observar numa tendência, ó. Uma barra de alta fechando perto de sua máxima. Ou seja, essa barra aqui, ó, de alta fechando perto de sua máxima, ela dá-nos motivo para continuar entrando. Lembrando também que, ó, nesse contexto aqui, deu gap de média, né? Primeira vez que uma barra fechou totalmente abaixo da média móvel, embora aqui ainda pareça que encostou, mas não tem problema. Próximo também é perto. Então já temos aqui mais de 20 barras acima da média, primeira vez que fechou abaixo, ainda gerou um setup que seria para pelo menos testar, né, aqui o topo. Lembrando que muitas vezes não testa, vem em alguma porcentagem, mas algumas vezes aí, ó, continua a tendência muito forte. Então, ó, falha de rompimento de baixa surpresa é uma armadilha de baixa. Ou seja, isso aqui acaba de enterrar vendedores, porque muita gente vai ver essas 3 barras bonitas,
vai entender que o mercado está no modo sempre vendido, vão entrar vendidos em qualquer uma das três barras e, de repente, vêm os compradores, tomam domínio novamente. Aí, esses vendedores aqui vão ter que abandonar o trade, vão ter que entrar, vão ter que estopar, no caso. Alguns já vão estopar na própria barra. Quem segue a gente vê aí que o Brooks já manda, aqui mesmo você já reverte, você já volta a ficar a favor da tendência principal, caso você tenha saído. Mas outros vão sair aqui, ó, a barra de desistência. Essas barras grandes aqui, ó, no meio do caminho, já vai indicando mais gente desistindo. Lembra daquela frase que tem se dado com muita repetição? Barras grandes de alta geram barras grandes de alta, que dá continuidade de barras de alta, sabe? Fica aquela repetição. Então, aí você vai vendo desistência e o mercado vai ganhando mais força. Aí a turminha que ainda não desistiu aqui, às vezes vai enxergar tarde demais e não é à toa que aqui gera uma projeção, pelo menos para cima, ó. Ainda desse pedaço gera um movimento para cima. Geralmente obtém-se, né, uma breve realização de lucro, tarde em forte tendência de alta. É o motivo que gera isso aqui. Um dos motivos também que gera isso aqui é porque é uma realização tardia de lucros, né, em uma tendência de alta. Lembrando que quando é só uma realização de lucro, não quer dizer que vendedores estão entrando forte, é apenas realização de lucros. Tem uma parte do livro também que o Brooks chama de barra de exaustão. Barra de exaustão. Não sei se vocês já notaram, muitos vão lembrar aí de um período, ano passado, acho que era ano passado ou retrasado, o dólar estava 5,60, 5,70. Lembra que o Banco Central de vez em quando intervia? Simplesmente, né, estava subindo, dava até medo de entrar comprado, que o Banco Central poderia aparecer a qualquer hora. Dava aquelas barras gigantes de baixa, que ela chama barra de exaustão, né? Ou realmente barra de realização de lucro. Muitas vezes, beleza, o mercado até se revertia temporariamente, mas tinha dias que não adiantava nada. O mercado caía, de repente, passava alguns minutos, voltava a subir de novo. Não adiantava nada a intervenção. Muitas vezes não revertia, apenas dava uma parada. Porque quando acontece essa barra aqui, ó, se a tendência não for muito forte, muitas vezes já transforma numa transição, nós estudamos isso na última aula. Isso aqui é força e pressão para, às vezes, fazer o mercado fazer uma lateralidade em breve. Bora lá. Armadilha de baixa em lateralidade, né? Aqui nesse caso, o mercado estava numa tendência de alta, mas aí veio essa baixa surpresa. Em alguns lugares ele está chamando de baixa surpresa majoritária. Simplesmente, olha lá, atravessou tudo. Pronto. O que era uma potencial tendência de alta, porque até aqui estávamos no canal de alta. Mas aí veio uma perna só, atravessou tudo, pronto, transformou o dia numa lateralidade, ó. E olha onde o mercado veio na última perna, o que que ele tentou fazer? Veio tentar testar, né? Não deu tempo, mas veio testar a abertura do dia, que é o que o mercado gosta de fazer em dias de lateralidade. Muitas vezes fecha perto da abertura do dia, justamente para que no gráfico diário se forme um doji, se forme uma barra com muita sombra e poucos corpos. E aqui temos outro exemplo, armadilha de baixa em forte tendência de baixa, é venda climática exaustiva de baixa, beleza? Então, como eu disse lá no começo, quando isso já acontece tardiamente numa tendência de baixa, ela pode ser uma reversão. De qualquer forma, ó, lembrando, essas situações sempre são armadilhas. Nesse contexto, a armadilha também, e aqui a gente pode já arriscar a comprar. Tem até aquele trade, né, que nós fizemos na sala que eu já expliquei para vocês, que quando eu tenho esse movimento aqui, dependendo do contexto, gera uma compra, a projeção, desculpa, o stop loss é um movimento projetado, eu tenho 60% de chance do mercado chegar aqui antes de chegar aqui, então muitas vezes gera um trade, no caso aqui estaria gerando um trade de contratendência. E quando acontece isso aqui, ó, o mercado, os vendedores vão tentar fazer um topo duplo aqui. Notem que eles nem conseguiram. A barra simplesmente atravessou, rompeu, testou por cima aqui. O que era para ser resistência se transformou suporte.
Nesse exemplo aqui, ó, deixou gap aberto, desse ponto de rompimento ficou um gap aberto, então lá, virou rompimento, correção, voltou a subir. Projeção disso aqui, projeção para cima. No caso aqui, o mercado foi um pouco além ainda, certo? Então, tudo ok? Nesse sentido aqui, esses rompimentos, essas barras surpresas ou barras, né, surpresas que servem para armadilhar. Ô, O que Leandro, mais depois? Oi. que nem nessa tendência aí desse último exemplo que você deu, aqui já, deixa eu marcar aqui. Aqui já não poderia ser considerado uma possível exaustão, um clímax, que daí Sim, poderia testar aqui. poderia. Poderia, mas quando falha, geralmente ele vem até metade aqui, ó. Ou vem até alguma retração de 75, ou no caso aqui, ó, nós já estávamos no canal amplo de baixo, né? Nós estávamos no canal amplo de baixo. Nós tivemos, ó, um impulso e canal. Então, nós já tivemos uma primeira correção, segunda, então tinha uma potencial terceira puxada para baixo ainda, né? Geralmente o mercado gosta muito de fazer esse impulso e canal. E é aqui, né? Que você comentou. Isso, foi aqui. Aqui Note embaixo, ó, que em aqui, canal, aqui houve a isso é uma boa exaustão. compra nessa região aqui, para vir Isso. tentar buscar aqui a reversão. Sim, geraria. Só que lembre-se, nós estamos contra a tendência. Estamos tendo máximas e mínimas mais baixas. Pode entrar aqui? Com certeza. Nós temos um fundo em forma de cunha aqui. Nós temos uma queda muito forte, depois dela, uma quedinha fraca. Tem que ter essa queda fraca, porque se você entrar contra essa aqui é perigoso, né? É esse movimento muito forte. Só que isso aqui é cumulativo, ó. Força de compra cumulativa, eu tenho outra força cumulativa, então aqui dava um bom trade. Só que como eu estou contra a tendência, eu tenho que ficar esperto, porque às vezes só vai até a média. E aqui fez uma combinação muito legal para você entrar a favor da tendência. Um canal amplo de baixa. Qual que é essa combinação? Média móvel, 50% mais ou menos da última perna. Eu tenho um topo duplo aqui. Cara, fez uma combinação perfeita para me sair vendendo de novo. Então, por mais que, beleza, eu poderia usar essa teoria aqui de que o mercado chegaria aqui embaixo, desculpa, chegaria aqui em cima antes de chegar aqui embaixo, beleza, mas o gráfico está se desenvolvendo e eu tenho que observar as outras coisas. No que eu tenho que observar das outras coisas é isso, ó. Uma das combinações, ontem eu falei isso na sala, e deu não, foi na aula, né? A gente estava. Uma das combinações perfeitas numa média móvel é o seguinte: uma correção em forma de cunha. Olha aqui, ó. Aqui nós tivemos três puxadas nessa subida, né? Concordam comigo? Ó? Uma, duas, três. Nós tivemos 50% de correção com base na última perna daqui até aqui. Gente, pode ser 50, 62, 75, pode ser 38, qualquer coisa. Por isso que a gente não precisa, a gente puxa a régua ali, só para ter uma noção mais ou menos, tem gente que não precisa nem puxar. Temos topo duplo, bandeira de baixa com topo duplo, com máxima mais alta. E temos aqui, ó, uma das coisas mais legais dos últimos, do último milênio, ó, gap aqui, ó, entre esse ponto de rompimento, ó, e esse aqui, ó. Pode ver que entre corpos fechou por um ponto só. Aí te deu uma barra de sinal aqui, você poderia entrar nela ou até entrar aqui. Ou, no caso aqui, ó, tracei essa linha, rompeu, corrigiu. Aqui, gente. Se pudesse falar que existe trade perfeito, claro que não existe, né? Poderia falhar. Um trade desse aqui é um trade perfeito. Eu Opa, consegui Ale, juntar ali os 6 motivos para entrar vendido. mais um então, tem uma linha de tendência ali em cima, Temos ainda a linha de tendência né? de alguma forma, O sim. raciocínio que o amigo fez referente à compra para buscar aquele último topo, tá certo, tá? A única questão é que você não teve força compradora. Aí você vai analisando barra a barra. Sim, Tanto aí é por que na isso que eu olhei quarta, uma três puxada. isso, tanto é que na quarta puxada atingiu o objetivo que o amigo tinha falado do topo lá em cima, na quarta puxada. Sim. Aí tem essas coisas. Fazer mostrar um negócio legal para vocês. É porque muita gente fica presa em. Aqui nós temos uma. Cadê?
Esse é o que eu estava, né? Eu tenho um- deixa eu mostrar um negócio legal. Ontem à noite mesmo eu estava trabalhando nisso aqui. Lógico que eu já tinha visto antes, mas igual uma forma de tratar cunha. Eu queria mostrar, igual aqui, ó, essa formação, essa puxadinha em forma de cunha. Alguém discordaria que isso aqui é uma cunha? Esse pedacinho aqui, que no caso é a nossa bandeira de baixo em forma de cunha. Tem alguém que tem dificuldade de enxergar isso aqui como cunha? Porque a cunha tem que ter 3 puxadas. Ou todo mundo já está profissional nisso, já entende bem, porque eu também já falo disso há tantos anos que pode ser que alguém tenha, né? Vamos lá, eu vou mostrar um trecho, eu vou fugir um pouquinho dessa aula aqui, mas vou mostrar para vocês um slide que, cara, olha que isso não é de virar a cabeça da gente entender o que que são cunhas, o que que é uma cunha normal e o que que é uma cunha parabólica. Olha só que massa isso aqui. Eu tenho aqui a cunha como nós conhecemos de forma normal, né? Uma correção geralmente se sobrepõe à perna de alta anterior. O que que é perna de alta anterior? Essa aqui. Então, ó, eu tenho uma puxada, uma correção, uma segunda puxada, se sobrepôs à puxada anterior, e depois eu tenho a terceira puxada, que, né, mais ainda se sobreporia, vamos dizer assim, porque cada correção tende a ser mais profunda. Aqui gera a entrada, né, ótima, pode ser a primeira entrada num topo em forma de cunha, você não precisa esperar uma segunda entrada, aqui já poderia vender, buscando o mercado reverter, né? Então, lá, correção da segunda perna geralmente fica abaixo do topo. Correção da segunda perna, isso aqui é a correção. Primeira puxada, segunda. Aqui eu tenho a segunda correção, que fica abaixo do topo da primeira perna. Aqui é o topo da primeira perna. Então, houve sobreposição. Correções geralmente têm pelo menos 3 barras, tá? Aqui tem pelo menos 3 barras. 3 pernas no canal geralmente leva a uma pausa ou reversão. Então, se eu tenho 3 pernas, esse ponto aqui vai gerar pelo menos uma pausa ou até mesmo uma reversão. E lembrando, ontem nós vimos no slide, o Brooks depois entre parênteses, maioria das vezes leva a uma reversão, ou pelo menos um bom movimento para baixo. Ótimo trade. Agora vamos falar de outras formas de cunha. Sutil, igual aquela que nós acabamos de ver, ó. Correção geralmente não se sobrepõe à perna de alta anterior, então a primeira puxada foi aqui, a segunda veio aqui, olha lá, ó. Aqui veio a terceira, lá, 1, 2, 3, ó. Cunha parabólica é 3 pernas de alta e um canal estreito de alta. É um canal estreito. Muitas vezes não parece uma cunha. Aqui parece apenas 2 pernas de alta, mas doji de baixo estava na segunda perna de alta. Cadê o doji? Seria essa correção bem sutil aqui, ó. Então, primeira perna, segunda perna, correção, terceira perna. Então, ou seja, aqui eu já tenho uma cunha parabólica, e, né, em muitos contextos isso aqui já é motivo para eu entrar vendido e arriscar uma possível reversão, ou pelo menos que seja uma lateralidade, 2 pernas de lateral para baixo, é o que geralmente vai acontecer. Aqui eu tenho outro exemplo de cunha parabólica. Correção da segunda perna foi apenas uma pequena barra de alta e, portanto, uma pausa, e não uma correção real. Então, ó, primeira perna, segunda, né, segunda puxada, desculpa, primeira puxada, segunda puxada, olha lá, ó, foi uma barra de alta mesmo, ó, sutil, apenas com sombra aqui embaixo, e já veio a terceira. Então, aqui já me deu o primeiro sinal de venda, caso não quisesse entrar, porque estamos num canal estreitíssimo de alta. Aqui nós já temos a segunda entrada, ou aqui, né? Ou aqui. Mas querendo ou não, ó, enxerguem como cunha. Dependendo do contexto, se o mercado está numa tendência forte de alta e para bem na média móvel, isso aqui, ó, é uma bandeira de baixa em forma de cunha, tá? Por isso que eu parei para mostrar esse exemplo aqui, justamente para vocês verem que cunha não é exatamente só isso aqui, gente. Existe muito essa situação
disso que eu acabei de explicar. E vamos para um terceiro exemplo, na qual a segunda correção, ó, primeira puxada, segunda puxada, olha a segunda correção. Lembrando que cada puxada tem uma correção. A primeira perna de alta foi com sombra no topo da barra, né, doji de baixa. Então, a primeira puxada aconteceu aqui. Correção da primeira perna de alta foi apenas um corpo de alta menor, que é uma pausa, embora sua máxima estivesse acima da máxima da barra anterior. Ou seja, ó, foi bem sutil, né? Primeira puxada, segunda puxada, aqui foi a correção, terceira puxada. Aí é uma coisa que eu acho mágica, que hoje em dia eu não preciso mais para entender isso. Eu queria achar um slide. Ou será que eu não? Por que que eu não transcrevi ali? Mas acreditem no tio. Eu não sei onde que ele escreveu, que é o seguinte, ó. Você não precisa olhar no tempo gráfico menor, você vai identificar isso aqui com facilidade, mas a gente não precisa olhar. Depois que você se torna, né, adepto aí e se acostuma com o gráfico de 5 minutos, você não precisa olhar para ver isso. Beleza? Fiz um parênteses aqui, só para a gente falar sobre essa bandeira de baixa aqui em forma de cunha. Para enriquecer mais aqui. Beleza? Nesse assunto? Esgotado? Ah, ótimo. Nesse exemplo, ô, Leandro, Ah, aqui, então, se você estivesse buscando a máxima aqui, o certo seria, você aí, quando ele falhou aqui, deixou um sinal de baixa, né? ó, por exemplo, Leandro, já entraria vendido aqui, porque aqui eu tive uma. Não foi exatamente, mas eu trato como se fosse uma interna, externa, interna, certo? Aqui. Então, nessa barrinha eu já venderia. Mas, uma máxima que eu tenho passado muito para os alunos é o seguinte: eu, Leandro, antigamente tinha uma dificuldade no trade seguinte. Se eu não entrasse aqui, cara, nessa barra, começava a descer o mercado, eu não entrava mais. Eu tinha essa dificuldade. O bom de vocês entenderem que, às vezes, se você não entrou aqui, hoje em dia eu friso muito isso durante a aula e com os alunos, é o seguinte, você pode entrar aqui, ué. A sua probabilidade aumentou, ela não ficou pior. Você teve, como se diz, o Ô, risco, o retorno, probabilidade, sempre tem isso. Você aqui, nesse momento, você não tinha tanta probabilidade. A partir do momento que teve uma barra de baixo fechando perto de sua mínima, numa tendência dessa, você tem mais chance, você tem mais probabilidade entrando aqui do que aqui. Lê, Oi? uma coisa que eu tava vendo também, quem não saiu abaixo dessa barra forte aí, saiu na máxima dessa aqui. Porque não Sim, gostou dessa sequência de barras, entendeu? Primeiro recuo que o gráfico deu, o pessoal saiu, por isso que ele deu essa despencada daí. sim. Já Então, a a outra gente forma tem que também. saber isso que o Jonathan está falando, que justamente se você sabe disso, que aí isso aqui acaba virando rompimento, correção, cara, entra aqui. Adicione, né? Você está escalando para dentro de uma operação que, pô, meu, o mercado está com 70, 80%. Os únicos momentos que o mercado tem 70, 80% de chance são nesses momentos que existe o momentum. Então entra, meu, soca a bota na venda se você não vendeu antes. Eu falo isso porque às vezes acontece essa tendência embaixo inteira. Sabe a hora que a gente é atraído? O Brooks fala isso. A gente é atraído a vender aqui, ó. É igual a lâmpada que atrai a mariposa, atrai aqueles bichinhos. Quem nunca? Passou essa tendência inteira e eu não entrava em nunca. Antes de conhecer o Brooks, há 4 anos atrás. Chegava aqui embaixo, nossa, deixa eu vender 10 contratos aqui para buscar 2, 3 Ô, pontinhos, né? Lê, e essa É, terceira puxada aqui da WED, perceba que ela foi maior que as outras. Era esperado, então, mais uma puxada ainda. Tem mais esse detalhe, sim, né? Se fosse fazer o certo, seria aqui. sim. E outra coisa, que houve falha, né, de uma cunha, você teria para baixo, ó, ou uma projeção dela. Eu não, visualmente, eu não sei se dá para ver se teve, eu acho que até que não, mas não importa. Mas, ou pelo menos duas pernas para baixo, ó. Pelo menos duas pernas para baixo você teria, mais duas pernas, certo? Então, assim, gente, se a gente for explorar aqui, tem dezenas de motivos para um monte de coisa. Você olha aqui dentro dessa lateralidade, olha que interessante. Você, querendo ou não, você está abaixo aqui,
você teve um fundo em forma de cunha, você tem um triângulo expandindo, então você tem um fundo em forma de triângulo expandindo, por mais que aqui caiu forte, ó, lembrando que em lateralidade, força e pressão é pegadinha, se ele chegou perto da mínima, ainda mais aqui, ó, que testou, olha onde testou, já estávamos numa lateralidade, testou a abertura do dia e pronto, já teve uma contra-resposta, fez fundo duplo com mínima mais alta, deu uma boa barra de sinal de compra aqui gerou uma compra. A única situação é que sobe meio truncada. Mas vocês querem ver um gráfico que aconteceu essa semana, quase exatamente igual isso aqui? Desceu forte desse jeito, gerou uma boa barra de compra aqui, tendo, né, vários já outros motivos aqui para você entrar comprado, além do fato de que você está abaixo nessa lateralidade. Eu vou mostrar um gráfico aqui. Teve até um trade, né, que deu uma compra que nós pegamos. Foi ontem ou antes de ontem. Aqui, ó. Olha aqui a semelhança em termos de. Cadê? Aqui, eu tinha um triângulo expandindo aqui, o mercado desceu forte, ó. Quem identificou o triângulo expandindo lá, desceu forte. Isso aqui chama teste de vácuo. O desceu de uma vez, né? É um vácuo, veio talvez testar essa mínima anterior ou testar essa linha de tendência de baixa aqui, essa linha de canal, no caso, né? Quando essas duas linhas são linhas de canais. Veio testar aqui, olha lá, já deu uma compra e voltou tudo, ó. Voltou de forma truncada, devagar, como quem não quer nada, demorou horas. Mas não importa, gente, demorar horas. Você estando na direção certa é o dinheiro mais fácil do mundo. É o dinheiro difícil mais fácil do mundo. Então, olha lá, ó, situação semelhante aqui. Bora avançar? Que tem muita coisa para a gente ver, mas a gente vai abordando os diversos assuntos. Continuidade ruim. Continuidade ruim, falha de rompimento de baixa. 4 barras de baixas consecutivas fechando perto de suas mínimas, então forte rompimento abaixo da linha de tendência de alta. Tínhamos uma linha de tendência de alta, tivemos um forte rompimento aqui, certo? Barras de alta após cada rompimento para uma nova mínima, então continuidade ruim e possível falha de rompimento de baixa. Certo? Aqui nós tivemos barras também, ó, de alta, 2 reversões de alta, então eu tenho aqui um fundo em forma de H2, nesse contexto, ó, H1, H2, certo? Então, uma falha de rompimento, se eu for considerar essa mínima do dia, ou se eu for considerar essa mínima do dia anterior, que eu não sei necessariamente se é a mínima ou não, mas a informação que eu tenho aqui, posso pressupor que seria a mínima do dia. Então, de uma forma ou de outra, aqui gera uma região que eu posso pensar em comprar, vai unindo outros conceitos, ó, fundo em forma de cunha, e olha lá, compre por possivelmente ser a mínima do dia. E aqui ainda, vamos lá, eu vou unir mais informações para vocês, para tomar um embasamento de poder comprar aqui, ou aqui, ó, onde seria uma compra mais segura, mas você já poderia até arriscar já comprar aqui. Eu tive pressão compradora já aqui antes, por mais que não pagou nessa primeira H1, mas aqui eu tenho um fundo em forma de H2. Isso aqui, então, apenas se transformou, eu poderia chamar de vácuo, né? Numa lateralidade eu tenho vácuo, mas nesse contexto aqui, por mais que desceu forte, vamos ver também que nós tivemos uma queda aqui, um fundo em forma de cunha. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Então, eu posso traçar uma linha aqui. Eu tenho um fundo em forma de cunha, nós já não estudamos essa semana. Quando você tem um fundo duplo, cuja segunda perna fez 3 puxadas, você vai ter uns 70% de chance desse fundo duplo funcionar, que seja para um scalp, pelo menos. Quando desce numa perna só, é 30% de chance, né? Nós estudamos isso nessa semana. Aqui, nesse caso, desceu com 3 pernas. A segunda perna, quando acontece com 3 pernas, com 3 puxadas, você tem mais esses motivos, então você tem mais uma porcentagem maior, e fora esses outros contextos que eu estou passando para vocês aqui. Aqui poderia falar também que foi uma armadilha de segunda perna,
porque quando você tem uma queda forte dessa, muitos computadores são programados para buscar uma segunda perna. Mas como não acontece, é muito comum em lateralidade, isso aqui é chamado também de armadilha de segunda perna. Aqui eu tenho, né, as duas situações que eu já falei, fundo duplo de mínima mais baixa, se eu for me basear na abertura do dia, ou fundo duplo de mínima mais alta aqui, se eu for me basear com essa mínima anterior. Beleza? O que mais que eu tenho de... Aí, fundo em forma de H2. Tenho Fechamento teste de queda. perfeito aqui. Tem... Ô, Gente, você vai unindo um monte de coisa. Podem complementar aí. ô Lê, posso só fazer uma observação nessa alta aqui? Claro. Quando deu duas barras fortes assim, a galerinha começou a comprar os fechamentos. Tudo aqui foi compra. Quando deu essa barrinha aqui, a galerinha já ficou com dúvida e já não gostou. Você pode ver que Decepção. a média vinha aqui. Quando essa barra veio nesse ponto de equilíbrio aqui, a galerinha saiu, por isso que deu essa barra linda aqui. E é onde a gente desfruta dessa queda entrando vendido aqui. Aqui aconteceu o que a gente chama de barra de decepção. Porque é o seguinte, estamos no modo COF, compra e fechamento. Compra e fechamento, compra e fechamento, compra e fechamento. Eu sempre falo isso para vocês, né? Qualquer barra dessa é compra. Nós vamos fazer o recap no fim do dia. Aqui é compra, gente. A gente não sabe se vai continuar subindo ou não. Ô, Aí Leandro, vem uma barra que se chama barra de decepção. Quem comprou aqui, só um instantinho, só terminar esse raciocínio. Quem comprou aqui, ele se decepcionou com essa barra. E ele está lascado. E tem computador, operador de computador programado para operar momento, ele compra todos os fechamentos. Além de estar comprando toda a subida. Comprou esse fechamento. Beleza, decepcionou. O mercado voltou aqui e deixou esse pessoal, ou não deixou eles saírem no 0 a 0, muitos não saíram, aqui vira barra de decepção. Quantas barras geralmente vai ficar sem aparecer comprador? Eles vão ficar traumatizados? Umas É igual 10 barras. cinco cinco barras. barras. Eles vão ficar em média 5 barras sem aparecer. Às vezes, claro, no meio do caminho aparece alguma de alta, mas durante pelo menos 5 barras, tem hora que ele fala 10, mas ele fala mais vezes, 5 barras vai ficar sem aparecer comprador. Então, todos aqui são barras de desistência, ó. Ô, Só Lê, que esse só mais vácuo uma aí tem uma armadilha, né? Sim, Os vendidos. a alta sim, foi uma armadilha essa alta. só Não, mais mas um, essa queda também se tornou uma armadilha para os vendedores, né? Esse Sim, pode vácuo aí. ser. Pode ser armadilha para os vendedores, que aí chegou lá embaixo. Não é bem armadilha, chegou lá embaixo. Eles realizaram, é. Espetáculo. Descemos, vendendo, 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 chega a algum lugar, vamos realizar. Porque aí o que nós temos? Um big up e big down, né? Eu vou começar a falar grande alta, grande baixa. O que big up e big down geralmente gera? Uma lateralidade. Lateralidade. Isso aí. Vai lá, Jonathan, você ia Lê, falar? tem mais uma informaçãozinha, ó. Como estava muito forte essa alta aqui, a galerinha estava esperando comprar um pullback. Quando veio abaixo da barra aqui, a galerinha comprou e perceba aqui que eles tiveram aqui mais uma decepção e acabou formando aqui um topo duplo. Mais um motivo para você vender ou sair da sua posição comprada. Sim. Agora, vamos lá. Essa reversão aí é uma volta em V? Meu ponto de vista, não. É Porque porque fez um topo duplo, né? Como ele mesmo não, falou aí. não, volta em V é quando volta de uma vez. Você é pego de surpresa. Simplesmente o mercado veio e desceu de novo aqui de uma vez. Isso é volta em V. Nesse caso, não. Ele deu Albuquianos oportunidade ainda. e que seguem Leandro há mais de 12 horas, já sabe que aí você teve tempo para se desistir, isso que não te pegou de surpresa, né? Quem me segue Exato. há mais de 12 horas, se assistir meus vídeos no YouTube, isso aqui não é volta em V, porque a volta em V não deixa você sair. Você vai ter que sair onde? Terceira barra, né? Ou você já sai na decepção aqui, ou no máximo na terceira barra, você já tem que estar saindo. Aí o Brooks até fala: se der compra de novo aqui, beleza, entre novamente. Mas na terceira barra você tem que vender, porque a terceira barra, quando o pessoal entra e todo mundo vende, compra a ideia, mas no caso aqui vende a ideia, o bicho vai nervoso, ó. Olha, depois da terceira barra, né? Porque se vai ter 5, a princípio, desistência, os caras têm mais 2 boas barras de queda.
Aí, e é o seguinte, quanto mais se aproxima de um magneto, mais forte o magneto se transforma. Lembra que nós estudamos grande número redondo? Temos reversão de várias barras aqui, ou seja, vai tendo vários conceitos. Às vezes aqui era uma lateralidade, projetou ela para cima, aí o mercado volta para o quadrante de baixo, então vai tendo várias informações aí. Beleza? O Arnoldo quer falar, pode falar, Arnoldo. Leandro, bom Levantou a dia. mãozinha? Esse gap de abertura tem alguma influência na tua análise? Esse gap de abertura do dia? Não, não tem. O gap de abertura, eu tenho uma coisa, quando eu quebrei a primeira vez, porque eu vi uma propaganda do Ports Trader dizendo que todo gap de abertura é fechado. O Brooks não fala que gaps são fechados, eles são testados, né? São coisas diferentes. Um gap vai ser testado em algum momento do dia, principalmente se for lateral, lógico, ele vai ser testado ou fechado, né? Não necessariamente fechado, ele vai ser testado, são coisas diferentes. Nesse momento, no início do dia aqui, não me importa o gap em si. Aqui é uma barra, né? É uma barra ilusória, fantasma. Eu tenho uma barra de alta e eu tenho uma barra de continuidade, ó. Aqui é uma compra, sem medo de errar. Eu não sei se o mercado vai voltar aqui hoje. Nesse momento, que para mim é compra, não me interessa, concorda? Não me interessa, eu quero comprar. Só que eu não posso esquecer que 50% dos dias eu tenho uma reversão, não importa como no mercado. 50% dos dias, por mais que o mercado esteja indo para alguma direção, o mercado vai ter algum tipo de reversão, minoritária, majoritária. Aí, quando o mercado volta, ou lógico, se já começasse logo do começo aqui uma barra de baixa, esse gap teria importância, porque eles tenderiam a fechar. Eles tenderiam a fechar. Mas nesse primeiro momento aqui, eu ignoro o gap, porque o mercado me deu uma entrada de compra e eu quero ver até onde essa compra vai. Eu tenho que ver o contexto, tenho que ver se aqui tem alguma resistência. Mas no primeiro momento, eu não posso deixar de fazer uma operação, porque tem esse gap aqui. Até porque esse gap também significa força. Se abriu com esse gap, significa que, não sei, algum relatório, alguma notícia na madrugada, ou o preço abriu por abrir. Então, inicialmente, esse gap também significa força. Esse gap é uma barra. Então, vamos olhar só pura e friamente aqui. Eu tenho essa perna de baixo, abriu com gap, abriu aqui. O que que eu tenho aqui? Reversão de várias barras. Uma barra só reverteu três barras para trás. Então, esse gap, nesse momento, não significa força, né? E ele me serve também aqui, no caso, como parâmetro para um movimento projetado. Não sei se eu Olê, soube. aí sim foi uma volta em V, né? Nesse contextinho, sim. Nesse pequeno contexto, teve uma volta em V, mas lógico, tem que ver, teve outros parâmetros. É, lá atrás, no dia anterior. Mas aí sim o mercado voltou em V, que não é a volta em V nesse contexto. Nesse contexto é só uma reversão, né? Uma reversão de duas barras, reversão de É, uma várias. barra só, ela já reverteu várias barras. Então, nesse contexto, a gente teria que falar só de gaps, né? O assunto vai muito longe, mas foge do assunto que nós estamos aqui agora, gente. Leandro, só Alguma mais dúvida um, a mais nesse pedaço? Olê, bom dia. Bom dia. só mais uma questão. Então, Ah, sendo uma deixa eu volta em V, Bernardo. ele projetaria essa volta em V para cima como alvo e também ajudaria a ter essa frustração lá no topo. Pode ser que E aí, contribua. Pode ser que aqui foi a projeção daqui de cima. Pode ser, porque é uma projeção, né? Ainda mais no começo do dia, você tem que usar as informações que você tem. Qual a informação que eu teria no começo do dia? Talvez esse movimento aqui projetado para cima. Pode sim. perfeito, obrigado. Ó, uma das coisas que eu gosto do Brooks, que toda vez que ele põe algum exemplo, ele não coloca muito a questão do passado, embora ele não ignore o passado. Tanto é que toda vez que ele faz alguma coisa, essas partes aqui ficam tudo em branco. Para quê? Para que a nossa leitura fique sempre no barra a barra, Isso. entendeu? Sim, isso aí eu Contexto, fiz contexto demais é nessa área. importante. Sim, Sim, contexto é muito importante, mas a leitura no barra a barra vai te livrar de muita coisa, porque às vezes a pessoa se apega muito a setup, né? E não existe setup, cara, que vai
ser 100%. O que vai ser 100% é só leitura no barra a barra. Então, o gráfico vai te falar. Sim, e eu ouso falar que ele teve uma parte mesmo no curso completo que ele fala desse jeito, ó. Eu não preciso saber o que está aqui para mim operar o que está aqui, ó. É o que o Jonathan acabou de falar. Brooks falou isso. É para ignorar o que está à esquerda? Claro que não. Ninguém está dizendo isso. Que vai ter suportes, vai ter resistência, vai ter falhas de rompimento, rompimentos, correções, baseado em swings anterior, máxima e mínima do dia anterior. Tudo isso vai acontecer. Mas, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: na hora que está começando o dia, me dê um setup de compra, independente de qualquer situação, eu quero entrar no primeiro setup bom daquilo que está acontecendo naquele dia. Duas boas barras fechando com bons corpos me gera uma compra aqui. Acabou. O que vai acontecer depois, gente? Para de ser neurótico ou ter problemas psiquiátricos, deixa problemas psiquiátricos para lá. Lógico, cada um vai ter os seus, mas dentro das barras, dentro do mercado, esqueça o que está acontecendo se aqui está mandando alguma coisa. É lógico que às vezes eu tenho uma resistência muito forte aqui por algum motivo, aí beleza, eu posso até hesitar, ninguém é obrigado a operar as primeiras barras do dia, ele mesmo fala isso. Quem quer mais segurança, espera mais formações no gráfico. Gente, eu falo para vocês, depois que o gráfico está formado, depois de 20 barras no dia, não dá para entender por que nós tomamos loss, inclui eu. Porque sempre o mercado está te mostrando alguma coisa. Ou vai ter um rompimento, ou falha desse rompimento. É um lugar ou para comprar ou para vender. E se falhar a compra para fazer o oposto. Depois que o gráfico está formado, principalmente no dia, a gente olha no final do dia, lógico, todo mundo pode ter tomado loss, vai olhar e falar, nossa, cara, onde que eu estava com a cabeça, como é burra que eu fiz? Parecia óbvio, mas é lógico, depois do gráfico pronto, tudo é óbvio. Mas para isso, né? Estamos aqui, sempre treinando, estudando e exercitando. Jonathan, concluiu? O Jonão, que é o Arnoldo, né? Concluído. Obrigado. Beleza. Eber queria falar? Ô, Eber, pode falar? Sim, é, nas últimas andanças, aí, olhando a equipe do Brooks, média é o preço justo. Então, preço Big Up e Big Down, né? Isso é uma coisa, então. Aí ele se manteve acima da média. Isso é uma questão a ser olhada. E a outra ou, ou na consolidação aqui, né? Ou logo após o rompimento ele está mandando vender, ou aqui, ó. Consolidou de novo, ele mandou comprar, porque você tem rompimento, canal, depois você tem lateralidade. Então, pós-lateralidade, tem que vir um novo rompimento. Ele está sempre apostando nos rompimentos. Aqui já rompeu, já vai vender. Então, esse tipo de coisa aí que a gente tem que olhar em fractal maior e fractal menor. Aqui ele está nos fractais menores, né? Fractais menores. Compra, rompe, né? Faz pullback, faz uma lateralidade, rompe de novo, fica lateral, rompe para baixo. Né? Que aí engasopou tudo aqui e depois veio para baixo. Então é só ficar de olho nesse tipo de situação de leitura aí que dá tudo certo. Sim, e, por exemplo, ó, na hora que reverteu aqui, olha que coisa interessante, eu vou falar aqui agora. Eu tive, nessa queda, uma correção aqui e o mercado caiu. Note que essa perna atravessou essa máxima anterior aqui, ó, e olha o que ela deixou. Um gap, ó. Ela rompeu, corrigiu e ficou um gap aqui. E fez uma L1, L2 em cima da média móvel, L1, L2, ó. Que quando falha uma L1, L2 nesse contexto, aqui eu já posso colocar uma compra. Já posso continuar comprando. Se eu já não tivesse comprado aqui, até porque eu tenho um gap aqui, ó, desse ponto de rompimento. Olha como que é rico o price action, quanta coisa que você pode observar que vai te deixar milionário. Rompeu, beleza. Aí, olha o que eu tenho depois: um impulso e um canal. Então, nesse impulso e canal, ó, primeira puxada, segunda puxada. Então, ou seja, eu ainda posso fazer mais uma compra aqui ou aqui, porque eu posso ter uma possível terceira puxada para cima. E até onde ele foi? Na máxima do dia. Ah, Leandro, mas rompeu um pouquinho acima. Melhor ainda, porque tem gente que compra esse rompimento aqui, ó.
ficou armadilhado, mas estamos alto no canal, temos um possível, ó, um triângulo expandindo no dia, nós temos um possível triângulo expandindo, que aí fez uma outra máxima que não conseguiu dar continuidade. Aí nós temos o ombro, cabeça, ombro, ou seja, aqui já justificava a venda, né? Mercado veio aqui, ó. Pode até, talvez, dado alguém pensado numa compra aqui. Mas Uhum. pense no seguinte, ó. Olha que agora você já está alto para sair comprando numa tendência que foi fraca. Isso aqui foi uma perna dentro de uma lateralidade, né? É uma tendência dentro de uma lateralidade. Isso aqui não é uma tendência de alta, é uma tendência dentro de uma lateralidade, que simplesmente houve uma transição para o mercado reverter. Aí, alto na lateralidade, você começa a ter máximas mais baixas. Essa semana eu comecei a frisar muito isso com os alunos, né? O pessoal aí da sala. O que que tende a fazer? Olha aí, ó. Pancada para baixo. Porque aí Uhum. acaba que se transforma num outro canal, se transforma numa bandeira de alta dessa tendência, que falha, não consegue retomar a tendência que vinha aqui, porque nós tínhamos, não era um dia de tendência, nós tínhamos uma tendência dentro da lateralidade. Aqui falha, vai te gerar geralmente, né, um movimento projetado disso para baixo, e teríamos espaço, não teve tempo do mercado chegar lá embaixo. Então, ou seja, vocês viram que aqui eu te dei um monte de visão assim, global da situação, para você simplesmente ver qual lado está predominando e qual lado mais provável do mercado ir. Porque eu falo que às vezes a pessoa compra aqui, ó, aqui em cima, ah, deixa eu escalar, deixa eu corrigir o preço. Cara, o mercado às vezes não vai te dar oportunidade de você Ô, corrigir. ô, Lê, deixa eu só fazer uma observação sobre essa barrinha aqui em questão. O gráfico sobre o forte, que nós já entendeu que a gente tinha compras, tá? Quando o gráfico volta dessa maneira, a gente já identificou que a gente poderia estar numa possível lateralidade. Então, a gente vai Sim, operar de uma forma diferente, vai colocar um stop um pouco mais amplo, etc e tal. Quando dá barras boas de compra, Brooks fala que 90% das vezes você consegue atingir o seu ponto de equilíbrio. Foi exatamente o que o pessoal fez aqui. Quando atingiu o ponto de equilíbrio que não gostaram dessa baixa forte, desistiram aqui. Alguns que já identificaram que aqui teve uma retomada da tendência de alta que antes já tinha aqui, permaneceram e por isso conseguiram desfrutar dessa grande alta e saíram aqui exatamente no ponto da primeira entrada. Foram ao longo do caminho aqui adicionando contratos e saíram aqui com lucro total. sim. Essas barras, uma boa entrada, o mercado. Tem uma parte que ele fala o seguinte: uma boa entrada, que aqui era nesse momento, dentro de 10, 20, às vezes em até 30 barras será visitado novamente. Não é à toa que, né, você tem o Big Up, Big Down, né? O mercado muitas vezes vira lateralidade, porque o mercado simplesmente vai lá testar de novo e depois, às vezes, testar aqui embaixo, ou, né, e Ele assim por diante. E no meio do caminho vai podendo em fazer uma lateralidade, ele tende a testar a abertura, né, Lê? Foi o que ele fez aqui nessa última puxada. a última puxada. Testou a abertura do dia, que justamente visualize o gráfico diário. Fechou de que jeito? Um doji quase perfeito, né? Se eu for olhar aqui, ó, tem essa sombra no doji, essa sombra, e eu vou ter esse pequeno corpo aqui, ó. Vai ser um doji com um pequeno corpo, que no fim do dia resolveu fazer isso aqui. Mas, gente, lembre-se que sempre, uma coisa interessante também, antes de eu avançar para o próximo gráfico, impulso canal. Impulso canal. O mercado gosta muito disso. Acho só aqui que ele não fez um impulso e canal, só teve duas puxadinhas, mas o mercado gosta muito disso. Observem isso. Outro contexto, forma essas bandeiras que tende a falhar, armadilha. Eu tenho essas barras de rompimento, saia vendendo. O mercado tende a fazer pelo menos duas pernas para baixo ou essa projeção inteira para baixo. Beleza, vamos avançar que assim, gráfico vai ter até 8h30, vai ter muita coisa para observar. Falha de rompimento de baixa, armadilha de baixa. Gente, armadilha de baixa, reversão majoritária de tendência de mínima mais alta aqui. Então, eu pressuponho que nesse dia aqui tinha, né, uma tendência de baixa, até porque o mercado, lá, a média está vindo de cima.
50% dos fortes rompimentos para cima ou para baixo na abertura falha e são armadilhas. Com certeza a maioria não sabia disso, né? Gente, não é à toa que na maioria dos dias, no começo do dia, sim, 50% deles espere alguma reversão brusca no começo do dia, certo? 90% dos dias você vai ter uma reversão minoritária, que é pelo menos minoritária, né? Sempre vai ter. Dificilmente, 10% dos dias que o mercado pega desde a primeira barra, vai só subindo até lá em cima e encerra o dia lá em cima, lá na máxima, certo? Isso é 10, 20%, 10% em alguns lugares, né, que ele fala. Então, na maioria dos dias, principalmente no começo, o preço ele busca, né? Para que lado que vai, a não ser que, lógico, tem algum relatório, alguma coisa que possa interferir. Na maioria dos dias, então, não, maioria não, desculpa, 50% dos dias você vai ter alguma reversão forte. Nesse caso, aí, ó, gera, nesse exemplo aqui, uma armadilha de baixa. E nessa armadilha de baixa, lá, ó, o mercado subiu forte, desceu, fez fundo duplo e aqui retomou a alta. Poderíamos falar também que houve, né, como teve grande alta, grande descida, uma lateralidade na abertura, que às vezes normal, dura em média 1 hora, até 2 horas. Aí sim, o mercado entrou numa tendência de alta desde a abertura, veio até o meio do dia. Não sei se vai dar tempo da gente pegar slides para frente. Um negócio fenomenal aí que está dando ótimos trades e a gente está ficando esperto. Em volta das barras 41, 42, 50, ou dentro do nosso mercado brasileiro, que seria 50, 55, são barras que têm gerado ou reversão ou continuidade da tendência anterior, beleza? São informações importantes, talvez a gente vai chegar nelas já já. Vamos lá, uma análise discricionária agora dentro desse gráfico. Olha quem está aqui, ó. Vamos começar por partes, né? O mercado aqui subiu, fez um topinho em forma de cunha. Olha lá, dentro daquele gráfico que eu mostrei agora há pouco para vocês, ó, primeira puxada, segunda puxada, aqui fez um doji, terceira puxada, topo em forma de cunha. Então, eu já poderia estar pensando em vender aqui, certo? Ainda mais aqui, se o mercado vinha de baixa, aqui eu tive um gap de média. Deixa eu apagar um pouco a minha bagunça. Aqui, ó, gap de média, para vir visitar a mínima. Vim visitar a abertura do dia, no caso. O mercado veio visitar, veio com uma puxada, 2, 3. Então, ou seja, eu tenho fundo em forma de cunha, se eu olhar sob o prisma de que aqui é um fundo, ou uma bandeira de baixa em forma de cunha, porque se eu tiver um impulso aqui, aqui é um mastro, aqui é uma bandeira, para me retomar a minha alta, tá? Ou você pode simplesmente falar cunha. Aqui eu tive uma cunha, eu tive uma reversão de 2 barras, então, ó, o Brooks fala até, ele tá frisando muito ultimamente, se entrar em barras depois de sequência, eu já compraria aqui, mas se você quer, até bom ele marcar esses pontos aqui, ó, para você não ter medo de entrar depois. Ah, mas tá alto na lateralidade. Fiote, está alto dentro dessa lateralidade, mas dentro do outro dia aqui, ó, tá baixo. Você está comprando baixo, então não deixe de fazer essas compras aqui. Principalmente quando você tem, ó, um fundo duplo na média móvel, você tem já uma sequência de barras de alta aqui, ó. Aqui é Duas um barras ponto que vamos fechando para fazer lá um da pulo média já, duplo. velho. Oi? Desculpa aí. Já tem já, no mínimo, 2 barras aqui já Você fechando já acima tem da 2 média, velho. barras acima da média, e pelo menos uma delas fechando com o corpo de alta, certo? Então, também justifica. Você já tem um micro canal de alta e você tem um potencial impulso e canal, ó, que inicialmente ficou isso aqui. Aí fez um impulso e canal, uma puxada, 2 puxadas, né? 3 puxadas aqui, falhou. Quando falha, que é normal, quando você está em canal estreito de alta, todas essas cunhas elas tendem a falhar, no caso aqui falhou, aí ela veio e acelerou para cima. Aí vem as projeções, né? Projetou isso aqui inicialmente. Eu só sei que aqui entrou no modo COF. Modo COF, que é 2 boas barras fechando perto de suas máximas. Às vezes pode ser uma só, claro, já grande, já começa o modo COF. Gente, compre fechamentos, ó. Ah, mas meu stop está longo. A partir desse momento aqui, mais ou menos, meu stop técnico está aqui. Quanto mais você demorar, mais teu stop maior está sendo teu risco.
E é um dos trades de maior probabilidade. Modo COF, quem vê os meus recaps lá, eu escrevo quase todo dia neles. É o tipo de tendência mais forte que existe. Você só fica esperto. Pelo amor de All Brooks, não me vai comprar uma barra gigantesca, né? Porque aí ela já é uma potencial barra final de tendência. Mas saia comprando. Compre, como que eu devo comprar? Eu lembro do, né, Eber, nós discutia isso fazia um ano e meio atrás, quando eu estava estudando o curso completo. Ah, será que a gente pode comprar todas as barras? Ou compra uma vez só e vai levando onde der? O Brooks fala que você pode comprar uma ou até duas vezes. Lógico, você pode comprar uma vez, eu opero desse jeito. Ó. Vamos supor que eu comprei aqui, não vi nenhuma entrada aqui, comprei aqui. No meio do caminho, eu geralmente, lógico, eu opero com mais contratos hoje, mas se eu entrasse com um só, eu ia tentar levar o máximo que der. Vamos falar que dentro do meu gerenciamento, dentro do capital que eu tenho, eu só posso entrar com um. Se eu posso entrar com dois, como é que eu procedo nessa subida aqui, ó? Eu faço parcial, mas se eu vejo que está continuando fechando, eu compro de novo aquele contrato, levo ele e vou fazendo scalp. Mas o que eu comprei originalmente, eu vou seguindo ele. Até o mercado me dar um sinal de venda, que seria aqui, ou até me dar uma barra gigantesca. Aí eu já saio no dedo mesmo, estopo no dedo. Mas no meio do caminho, você pode ir adicionando e realizando à medida que vai justificando você continuar comprando. Porque volta em ver só 20% das vezes, gente. Geralmente o mercado vai te dar um sinal de que vai reverter. Mas, ó, isso é um assunto mais avançado, tá? Não tem como eu falar isso aqui em 10 minutos, tá? Porque justamente quando você ficar armadilhado, você tem que saber o que você vai fazer. Beleza? Mas vamos lá. Aqui eu tenho um impulso, canal de novo. Aí eu começo a ver fraqueza nessa subida. 3 puxada, topinho em forma de cunha. Aqui em cima eu tenho um micro topo duplo. Aí pronto, o mercado já está uma possível transição. Aqui eu posso sair vendendo, no mínimo do mínimo, buscar a média móvel, né? Inicialmente. Aí, se eu vender, eu vejo como vai chegar na média. Eu tenho duas opções. Ou eu saio na média, ou vou olhando barra a barra. Dentro do barra a barra, mandou você comprar alguma vez nessa queda? Porque agora aqui já começou a mudar a brincadeira, começou a ficar forte a queda. Você já Três tem fortes barras, três depois puxadas, né? isso aqui. É, O pessoal consegue ver aqui que é 3 puxadas aí, então. e aqui tem um fenômeno que não está nos livros, pelo menos onde eu me lembre, não. Eu tenho topos em formas de cunha consecutivas, que o Brooks chama isso. Ele trata isso demais na enciclopédia. Eu tenho um topo em forma de cunha. Aqui eu tenho um outro topo em forma de cunha, que nós vimos agora há pouco. Lógico, no canal estreito de alta, elas tendem a ficar falhando. Então, a cada nova falha, eu posso adicionar, ou posso entrar de novo. Aqui, ó, topo em forma de cunha, até que ela vai enfraquecendo. E aqui eu tive, vamos falar, eu tive um topo em forma de cunha, assim, numa análise superficial. Uma, duas, três aqui, ó. Pode, claro, alguém fazer alguma leitura diferente, não está errado, não. Mas está vendo que eu vou tendo topos consecutivos? Chega uma hora o mercado fica exausto, parabólico, vai gerar ou reversão ou pelo menos uma correção mais profunda. Chega uma hora que não compensa mais para o comprador. O comprador quer comprador para entrar pesado de novo, ele quer preço melhor. Aí, vendedor toma o domínio, compradores espertos sabem disso, realiza lucro para diminuir o seu risco. Vendedor e ele toma o controle por um tempo. Nesse controle por um tempo, a gente vai observando o que está acontecendo. Então, vamos lá. Primeira entrada na venda, se eu já não fiz a venda aqui, ó. Forte impulso. Uma bandeira em forma de triângulo. Então, né, uma tentativa de reversão, duas tentativas de reversão, três tentativas. Posso vender essa barrinha, ou o Brooks tem recomendado muito vender essa barra de alta, ó. De baixo, desculpa. E aí sim, mas mesmo estando baixo, gente, está baixo dentro dessa pequena lateralidade. Mas isso aqui é uma bandeira de baixo, depois de um movimento desse, perna 1, perna 2, seria um primeiro movimento provável. Tenho até aqui embaixo para testar. É um novo E rompimento aqui, né, subiu velho? muito forte. Houve rompimento, reversão majoritária de tendência, né? Reversão majoritária. O mercado agora entrou no modo sempre É a vendido. fase.
rompe, aí aqui tem algum canal aqui, lateralizou, vai fazer, vou fazer de novo, rompe, no canal, talvez aqui, lateraliza, rompe, só que é tudo pequeno aí. Na verdade, o dia aí estava meio mascado, né? Mas como passou aqui para baixo, né? Tem aquele rompimento que vem aqui, aqui e cai. Aqui foi mascado, né? Mas foi devagarinho, aí acelerou aqui. E aqui eu tenho dezenas de gaps em aberto para baixo, né? Tem muitos gaps abertos, o mercado vai querer fechá-los ou testá-los ou deixá-los abertos para retomar a tendência. Mas olha onde mais ou menos houve a reversão. Isso aqui eu não sei se vai dar tempo de pegar algum slide para frente, senão eu pego algum aqui de outro trecho. Gente, no meio do dia, muitas vezes há essas ou reversões, lógico, às vezes há lateralidade, em algum momento vai retomar ou vai reverter, ou lógico, dependendo do movimento, quando é muito forte, às vezes fica o resto do dia aqui, mas geralmente o mercado, quando se comprime no preço, em algum momento ele vai se expandir, tá? Para algum dos lados. Aí por isso que é bom entender os contextos do mercado. Mas uma coisa é certa, depois que você vê um canal estreito de baixa desse, pelo amor de Brooks, não queira adivinhar fundo, né? Só pensa em vender, ué. Aí eu estou no canal estreito de baixa, aí começa toda a análise aí na favor da queda. Até aqui poderia ser uma bandeira que de repente virou uma correção sem fim, né? Isso aqui chama correção sem fim, e essa correção sem fim tende a acelerar para baixo, porque aqui era uma bandeira na qual eles tentariam retomar a alta. Não conseguiram retomar, eles vão ter que cada vez mais, esses compradores que ainda estão posicionados, cada vez mais eles vão ter que ir desistindo. E comprador armadilhado, nesse momento, o comprador já começa a estar armadilhado, porque às vezes muitos compraram aqui em cima. Gente, sangue na água, e tubarão adora ver sangue, né? Sentir cheiro de sangue, vendedor sente o cheiro de sangue, vê compradores dessa subida desistirem, mercado desaba. Aí, você vê, ó, não é de se estranhar. Aí quem vê isso aqui fala, nossa, aconteceu uns relatórios, notícia. Não, meu jovem, é price action, é ação de preço. É simplesmente os compradores finais desistindo, os vendedores entrando porque é um possível teste de vácuo, simplesmente porque vai testar de novo a abertura do dia e assim por diante. Então, dentro do gráfico de 5 minutos, é bom entender todos esses contextos. Gente, aqui eu ficaria por horas, mas vamos lá, porque nós andamos muito Vou pouco ler no só slide um hoje. detalhezinho. Se tem rompimento no canal, início do canal tende a ser visitado. Visitou, tentou ir, não foi, venda. Sim, perfeito. Tem uma situação aqui seguinte, ó. Se aqui é o início do canal, aqui vão tentar fazer um fundo duplo. Até tentaram com essa barrinha, né? Mas em vão. Não conseguiram. Me movimento projetado para baixo. Lógico que no dia não deu tempo, e lógico, no meio do caminho pode surgir outro suporte mais importante. Mas sempre que falha esses pontos que o preço deveria parar, talvez aqui, ó. Olha lá, olha, pra vocês verem que nada é aleatório no price action. Aqui começou um movimento climático, né? Um impulso e um outro canal aqui. Ó, o preço parou aqui simplesmente, ó. Mas, olha lá, veio, fez só uma bandeira. Olha que coisa, olha que sutileza. Rompeu, testou por baixo para voltar a cair. Não é mágico. Esse negócio não é mágico. Ó, não é aleatório, gente. Tenta enxergar isso aqui. Isso aqui chama bandeira de baixa em forma de platô. Por que platô? Eu tenho 3 barras aqui. O Brooks fala que tem que ter 4. A Rose fala que tem que ter pelo menos 3. Felipe Aranha pôs no livro lá que se tiver duas mínimas idênticas já é platô. Então, aqui teve 3, ó. 3 fundos idênticos dentro desse contexto, ó. Aconteceu isso aqui, então eu tenho uma bandeirinha de baixo em forma de platô, houve o rompimento dela, testou por baixo, ficando um micro gap aqui de corpos, o mercado voltou a cair. E o mercado é generoso, ele volta, ó, ele rompe, tenta corrigir aqui, essa barra é apenas uma pausa, porque ó, aqui que tentaram fazer um fundo duplo de novo, e de novo vão falhando, vai ficando frustrado, e vendedor cada vez mais ganha confiança, e comprador cada vez mais vai se armadilhando. Aqui, o comprador se armadilhou, ele já vai ter que estopar logo abaixo. Aqui é um setup, porque quem lê o livro Tendências vai lembrar
quando você tem uma reversão de 2 barras, um movimento forte desse aqui, ó, pelo menos mais um scalp para baixo vai gerar. Porque um monte de gente comprou aqui, se armadilhou, eles vão estopar. Pelo menos mais um movimento projetado. Lógico, nessa força aqui, podia ir muito mais. Nossa, tem muito mais coisa. Mas vamos avançar, que vocês, a cada slide vocês vão vendo um mundo de informação. Desculpa, é o meu jeito de falar aqui. A gente vai despejando informação, não tem como falar de forma ordenada, didática, talvez, mas vamos enchendo vocês de informação. Beleza. Próximo gráfico. Falha de rompimento de baixa, venda climática exaustiva com II. Gente, padrão II ou 3Is ou até 4I, também padrão externa, 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 são tudo padrões, tá? Assim como reversão de 2 barras, reversão de 3 barras, reversão de várias barras, esses padrões de interna, interna ou 3Is, 4Is, tá? Fiquem espertos, nós vamos trabalhar neles aqui agora, porque o título diz, vai ter algum... Aqui, tá aqui embaixo, ó, o padrão II, que seria uma reversão. Vamos lá. Operando acima de muitas barras de alta, fechando perto de suas máximas, então compradores irão escalar mais alto, esperando um rally de volta às suas compras originais. Deixa eu só achar onde... Ah, tá, é aqui. Rapaz, isso aqui é espetacular. Para 2 situações. Deixa eu ver o que ele fala mais aqui, depois eu vou para as explicações. Média móvel de 60 minutos, está aqui, olha lá a importância. Ontem mesmo deu um trade, que na hora que encostou na média móvel, deu um setup. Compra de gap de 20 barras no gráfico de 60 minutos. Ó. Não é à toa que no gráfico, né, do Brooks, no meu, dos 5 minutos, a gente tem a média do 5, do 15 e do 60, tá? Porque os 3 que interferem para a gente no gráfico de 5 minutos. Lógico, tá? Outras médias maiores pode também ajudar, mas eu aconselho o seguinte, gente, quem quer viver disso aqui como profissão, compra uma segunda tela e deixa do lado. Eu tenho do lado na minha tela aqui VWAP, o dólar usa muito VWAP, é relevante, ajuste, percentual ajuste, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com price action. Porque aquilo, então, fica aqui de forma secundária. Você dá uma olhada ali de vez em quando, mas o que manda é a ação do preço. É que se tiver uma boa ação de preço naquele lugar, para mim me interessa. Porque tudo é suporte, resistência, é igual Fibonacci. Não tem como eu falar aqui que Fibonacci não funciona. É claro que funciona, mas eu tenho que ver a ação do preço ali, naquela região. Tem que dar uma ação de preço ali. Se não der, é irrelevante. Beleza? Venda climática exaustiva, é isso aqui, para você ver, é uma venda forte, tarde na tendência. O que é tarde na tendência? Eu já tenho de 10 a 20 barras, isso aqui é um movimento forte, já tarde na tendência. Pelo amor de All Brooks, não me venda aqui, aqui é lugar para você comprar, compradores fortes vão comprar aqui, vendedores fortes vão sair aqui. Então, por isso que se eu estou vendido, dá umas barras dessa aqui, eu saio num dedo, não quero nem saber que pode continuar caindo, pode. Em algum momento, claro, vai continuar caindo, já me lasquei por isso, porque continua. Lasquei não, ganhei. Só não ganhei mais. Mas muitas vezes acertei a mínima do dia, como foi o caso aqui, ó. Sai no dedo, beleza? Vamos falar agora coisas importantes. Nessa queda, eu tenho essa barra de alta, os meus alunos, nós estudamos isso essa semana. Isso aqui significa força compradora. Compradores, eles não estão mortos, tá? Eu tenho que observar que eu tenho barras de alta fechando perto de suas máximas. Isso aqui me gera, em alguns contextos, a reversão, ou pelo menos uma correção grande de 2 pernas, pelo menos suficiente para ganhar scalps ou até swing, beleza? Nesse caso em particular, esses compradores ficaram acumulando, mas chegou um momento que eles tiveram que desistir, ó, porque todo canal de baixa é uma bandeira de alta, 75% de chance do mercado reverter, ou pelo menos fazer um movimento bom para cima. Pelo menos para vir testar o início do canal, né? Impulso, canal. Mas quando falha também, o mercado acelera para baixo, ó, porque é essa galera aqui que ficou acumulando compras no meio do caminho, eles simplesmente têm que estopar. Aqui houve, então, uma barra já que rompeu, falhou,
fez um topo duplo nesse contexto, aqui, ó, saia vendendo, porque houve falha dessa bandeira. Porque, lembrando, instituições operam dessa forma, o comprador, vamos pensar a mente do comprador. Ele escala suas entradas nessa tendência de baixa. Ele compra aqui uma vez, ele compra a segunda, ele compra a terceira. Às vezes ele compra até a quarta. Por isso que nós contamos H1, H2, H3, H4. Se chegou a H4, o mercado não retomou, muitas vezes aí eles vão estopar tudo aqui embaixo. Ó. Aí aqui entra essa desistência. Por isso que gera esse movimento aqui. E a gente que está com um olhar vendedor, que é o certo, nesse contexto, ó, forte impulso, pivô na média, já me gerou minha primeira venda, beleza. É uma tendência de baixa em forma de canal nesse momento aqui. Onde que eu devo vender? Perto da média móvel. Olha lá, o preço está caindo. O preço está caindo. Quais as opções que eu tenho para vender? As melhores formas. Vender ou na média móvel, posso vender por ordem limitada, ou, dependendo, nesse contexto aqui, foi mais ruim vender barras de baixo fechando perto de suas mínimas. E acaba que cada venda dessa lá, o mercado voltava para corrigir. Mas, gente, uma coisa é certa, estou num canal estreito de baixa, certo? Geralmente tem transição. Então, não tem problema eu sair vendendo por ordem limitada. É o que eu tenho. Um canal estreito de baixa é como uma lateralidade estreita. Qual que é a melhor forma de operar uma lateralidade estreita? Apostando contra os extremos. No caso de um canal estreito de baixa, é apostando contra esses extremos. Ó. Principalmente topo duplo, principalmente barras de alta, mas que param na média móvel. Então é lugar também que eu posso vender. É que se eu sair procurando slides aqui, tem vários que vai estar escrito dessa forma. Venda barras de baixa fechando perto de suas mínimas, venda barras de alta fechando na média móvel. Fechando na média móvel por quê? Se às vezes eu tenho uma barra gigante aqui, aí eu não vou vender ela aqui em cima, né? Dependendo do contexto, não. Se for até aqui, lateralidade, beleza. Mas, de preferência, eu quero barras fechando perto da média móvel e assim por diante. E notem que aqui, ó, as pressões, essa setinha significa pressão, olha lá, pressão compradora, vai falhando, pressão compradora e vai falhando e o mercado cai. Beleza? Isso é para aproveitar essa queda. Aqui eu tive também um impulso e canal, um fundo em forma de cunha. Quando falha um fundo em forma de cunha, e é normal falhar quando está em canal estreito, olha lá, ó, eu tenho uma projeção, pelo menos, disso para baixo também. Ó. Nessa falha, então, ó, aqui eu já poderia sair vendendo também, além das outras vendas que eu já mencionei. Aí depois vê esse movimento final. Note que ó, a maior barra de todas, com exceção dessa, mas pelo menos aqui, ó, a maior barra de todas foi onde o preço parou. Então essa aqui virou a barra final de tendência. Barra final de tendência, eu tive um padrão II. Tudo isso que eu falei para falar numa venda climática que aconteceu aqui, padrão interno, gerou uma compra aqui. E nessa geração de compra, olha lá, o mercado tentou fazer um topinho em forma de cunha para retomar a queda, falhou, ó. Falhou, que quando acontece, quando uma cunha falha, eu tenho ou duas pernas para cima, no caso essa cunha, né, nesse sentido aqui de alta, falhou a venda, que é normal falhar, não te deu boa barra de sinal de venda, a barra de sinal de venda inicial foi esse doji aqui, ó. Foi ela que foi a L acionada. Aí veio uma outra barra aqui, que também armadilhou vendedores. Então aqui você já poderia comprar de novo pela falha desse topinho em forma de cunha. Olha como o preço acelera. Aí o mercado vem e te mostra que, né, já potencialmente já tenho duas barras fechando acima da média móvel. Deu meu primeiro gap de média aqui, ó. Primeira vez que fechou, depois de 20 barras, fechou acima da média. Quando isso acontece, já significa que vendedores estão fracos, porque compradores já conseguiram fechar duas barras acima da média. É isso, esse setup é para testar a mínima do dia, o fechamento mais baixo. Conseguiu ir lá? Não, não conseguiu. O máximo que ele conseguiu aqui foi um scalp. Fez um fundo duplo aqui,
numa potencial já reversão de tendência, porque agora já tenho máximas e mínimas mais alta, embora pode ser também uma bandeira, né, para retomar a queda, mas o mercado não conseguiu retomar a queda. Quando esse tipo de bandeira aqui falha, o que eu tenho? Projeção. Opa, a última linha ficou torta, espera aí. Aqui. Movimento projetado para cima. Nisso, faça a festa. Compre aqui, vai comprando, comprando, comprando. Uma pausinha, o que é isso aqui? Significa? Bandeirinha. Continue comprando. Aí, preço lateralizou, beleza. Olha quem está aqui, gente. Eu falo que é fácil. Eu falo que é fácil. Mas tem que ter paciência para esperar essas coisas acontecer. Não se matar nesse meio, porque na hora que aí sim apareceu o trade de verdade, você está com a mente livre, o coração puro, dedo livre, conta com saldo, porque você não se matou. Eu tenho, depois dessa subida, uma bandeira de alta em forma de cunha na média móvel, uma boa reversão de 2 barras. Eu tenho fundo duplo com aqui, com esse ponto. Eu tenho falha de L1, L2 contra a média móvel, que é um setup também. Ou seja, aqui é para comprar, meu jovem gafanhoto. Você não pode estar pensando em outra coisa a não ser isso, nessa barra. Vai dar certo ou não? Segura na mão de Brooks e vai. Mas aqui é um contexto que você pode usar até aqui mesmo como stop, certo? Porque, ó, você vê, na média móvel, ó, fundo duplo na média móvel, também, ó, 2 barras Tem tocando a gap média ainda aí, né? móvel. Aberto. Oi? Gap aberto ainda aí? Gap aberto de todo lado, ó. É. Aqui, ó. Eu tenho esse ponto de rompimento que foi testado uma vez, testado duas Duas vezes. vezes. Duas vezes aqui. É do Então, fundo duplo ou aí. seja, tá vendo? Eu fui cantando bola tudo que você podia fazer nessa queda. E agora aqui, ó, aqui nós já poderíamos ter comprado, conforme já o próprio título diz. E que hora que mandou você vender? Depois de uma queda dessa, eu tenho 60% de chance do mercado chegar aqui antes de chegar no movimento projetado para baixo. Então eu tenho que comprar, eu tenho que estar comprado, porque esse mercado vai chegar aqui. O mercado chega ali, eles vão tentar fazer um topo duplo, como tentaram aqui, ó. Primeiro tentaram aqui, porque, ó, deixa eu explicar um monte de fundamento agora em poucas palavras, em pouco tempo, ó. Onde começou o rompimento? Aqui. Até aqui era 2 barras de baixa só. Então aqui é um ponto importante. Olha lá onde tentaram fazer um topo duplo. Não conseguiram. Aqui é o outro ponto importante. Tentaram fazer topo duplo. Não conseguiram. Tá vendo que cada lugar que o preço parou? Aqui. Ou talvez onde começou mesmo com corpos essa descida. Onde tentaram fazer outro topo duplo. Não conseguiram. Você está vendo que cada lugar que o preço para no meio do caminho tem algum fundamento? Aí aqui não, ó, já essa máxima lá rompeu, testou por cima, né? Não retomou aqui no primeiro momento. Aí foi rompimento, correção, que compradores não se empolgaram aqui ainda, até porque essa reversão de 2 barras aqui, ó, ela foi ruim. Sabe por quê? Porque você estava alto nessa pequena lateralidade, ó, ou aqui nessa TTR. Então, ainda os compradores não se interessaram. Mas, a partir do momento que fez a bandeira de alta, com 3 puxadas para baixo aqui, bandeira de alta em forma de cunha, aí, ó, o mercado foi. Na hora que tocou a média de novo, outra boa barra de reversão, olha lá. Aí vem a pancada. Aí tem gente que pensa, nossa, que tiro foi esse? É uma notícia, não sei o quê. Não teve tiro nenhum, é price action. Onde o preço foi? Vamos olhar aqui. A abertura do dia foi aqui, ó. Olha lá, foi testar a abertura do dia. Olha os corpos. Abertura do dia. O preço foi testar. Chegou lá, abertura do dia magneto, te gerou um topo duplo de mínima mais baixa, uma boa barra aqui de reversão, uma outra inside, e eu tive ainda, olha como o mercado vai te dando sinais, meu jovem. Aqui eu tenho um topo, o mercado caiu, subiu e desceu. Se você não vendeu debaixo dessa, você pode vender debaixo dessa. Eu tenho um micro topo duplo aqui, com esse topo mais alto, topo mais baixo. E também, ó, a maior barra de tendência numa subida. Então, barra final de tendência. Essa barra foi gigante. Olha lá, gerou uma venda. Não que devesse operar, né? Isso aqui está no fim do dia, só para fins didáticos. Nessa hora eu não recomendaria estar operando, porque o mercado pode ter alguma exaustão, alguma
encerramento de operações aí de alguma mesa, de alguma instituição, o preço pode fazer muita coisa. Mas dentro do price action, tudo que eu expliquei para vocês aqui teve seus fundamentos que eu garanto, muita gente nunca ouviu nem falar, né, dessas coisas. E subiu em três pernas, né? Três puxadas, né, Leandro? Onde? Essa subida toda aí foi Ah, em três puxadas, né? teve várias, né? Aí eu tive, por exemplo, ó, primeira cunha falhou, aqui eu tive um outro topo em forma de cunha que também Não, eu falhou. tô falando em três puxadas, seria, no caso aí, uma puxada maior. Você vê em uma visão ampla. Pode até ser, num tempo Essa gráfico última maior, barra você aí vai. foi uma barra bem climática, O que a após gente uma tem que ter subida. noção é que nos 5 minutos, isso aqui tão exaustivo quanto foi isso aqui, ó. Venda climática exaustiva, que é compra climática Exato. exaustiva, tá? E tudo que é exaustivo, tudo que vai longe demais, rápido demais e gera, muitas vezes, aqui não gerou tão bem uma overshoot. Mas o overshoot, gente, a maioria dos rompimentos falham, não é? Uma overshoot nada Isso. mais é do que uma falha de rompimento também. O mercado foi longe demais, rápido demais. O mercado tentou romper a linha de canal e a maioria dos canais vai falhar. 75% das vezes o rompimento de um canal vai falhar, de uma linha de canal como essa. Então, é um trade de, sei lá, 75% de chance de lateralizar ou até reverter. Então, sempre é um bom trade, mesmo estando alto, ó, mesmo sendo contra-intuitivo. Porque, querendo ou não, quem não conhece é o Brooks, passa isso tudo aqui, não compra em lugar nenhum. Chega aqui e cria coragem. Ah, o mercado vai pelo menos mais um pouco. Cara, às vezes não vai nem 1 milímetro a mais. Vai Agora, para. Leandro, os motivos de volta em V, Leandro, geralmente são justamente esses overshoots, né? Então, então, E, já nem volta em ver. Simplesmente foi exaustivo e vai ter realização de lucros, né? E e aí no final da, vendedores sabendo que vai ter realização de lucro, vai entrar vendido juntos, né? E aproveitar, né? Para testar aqui, ó, pelo menos, né? no Depois a gente final do tem dia que. tem que ficar esperto, né? Aquela situação, como naquele, tem uns slides, né, que explica como operar no final do dia. Sim, sim. Ele já tem que ficar esperto aí. Tem um quando colega que aí no falando, finalzinho, Oi? olha, aí no final, aí essa barra não foi uma barra de decepção também e desistência? Pode ser. Essa última barrinha aqui, né? Ela acaba sendo a realização. Ela foi realização de lucro, mas pro comprador que comprou aqui é uma barra de decepção. Mas a barra que tá com a setinha, ela é uma barra de resistência. Sim, aí vem a desistência depois. V de decepção. Aí, quando dá uma barra de decepção, o trader quer sair no 0 a 0. Ó. Aí ele põe a sua saída no 0 a 0, ó lá. Essa barra vem, busca ele. Pegando ele ou não, abaixo dela gera outro movimento, igual eu disse, aqui gera uma venda. A lógica por trás disso é essa situação. Compradores de cofre, né? Comprador que. Gente, porque vale a pena. A instituição ela não sabe se vai parar aqui, computadores são programados para isso, por isso que eles observam a barra de decepção e depois a barra de desistência. Ao longo do tempo, vale a pena eles comprar até o último tique. O Brooks fala isso no livro. Computadores de momento, ele compra até o último tique, sabendo que em algum lugar vai ser o último tique. Mas lógico que ninguém sabe onde é o último tique. Então ele vai comprando até o último tique. Aí depois vai ver o que ele está programado para, né, se desfazer daquela operação conforme o comportamento do mercado. Ou ele sai no 0 a 0 aqui, ou ele sai abaixo dessa barra de desistência, ou ele vai sair debaixo da segunda ou da terceira barra, né? Ou aqui nesse fundo. Muitas vezes eles vão tomar loss, né? A taxa de assertividade às vezes é 70%, 30% das vezes vai tomar loss, mas se a empresa está sobrevivendo é porque está dando certo, né? Isso, eu estou falando cada instituição programada, né, dessas formas, eu estou falando conforme o livro falaria. Gente, dá tempo de eu tratar de mais um slide? Ô, Leandro, só Oi. uma dúvida. Quando tem um rompimento e a barra tem continuidade, ele já considera compra-fechamento, não? Sim, dependendo do contexto, claro. Um rompimento, principalmente se for o começo do dia. Nesse caso aqui, ó, rompimento, faltou continuidade, ele manda já estopar na hora. Fim do dia, modo COF ou VOF, você encerra na próxima barra de queda. Que aí também Na, já na consideraria, próxima já barra iria contrária, considerar, né? desculpa. Oi? Que aí já iria considerar também compra-fechamento, né? Não, E sim, teve um poderia. rompimento e uma boa continuidade, né? Sim, o Daí teve a rompimento. decepção.
No caso aqui, ó, esse rompimento foi fraco e essa continuidade foi exaustiva. Eu não compraria. Mas agora, se tem um rompimento e uma continuidade, igual aqui, ó, aqui nós tivemos o começo de um movimento. Então, aquilo ali deixa o mercado no modo sempre vendido, ó, uma situação dessa. Tem que só ver se não vai ser armadilha. Foi a primeira, voltando aos slides, ó. Vocês não estudaram, né? Nós estudamos isso aqui um dia antes. Foi quarta-feira, nós estudamos isso aqui, ó. Algumas situações que gera armadilha, tá? Não dá tempo mais, o tempo passou. Pessoal, agradeço aí a audiência de vocês. Deixa eu ver o próximo slide. Não, aqui tem muita coisa complexa também, não vai dar tempo de eu tratar. E a gente tem o mercado daqui a pouco. Agradeço a audiência. Forte abraço a todos aí. Até a próxima.